Salve galera, tudo bem? Hoje eu vim com mais um time-lapse e dessa vez eu pensei em ir conversando com vocês e falando um pouquinho dos materiais, das coisinhas que eu tô fazendo, em vez de deixar só uma musiquinha. Então depois vocês me dizem se vocês preferem assim ou se vocês preferem só o desenho com a música. Eu começo fazendo um esboço com um lápis clarinho, num papel próprio para aquarela, que eu vou deixar na descrição depois, mas é um papel bem fácil de encontrar. Então eu começo fazendo mais ou menos o esboço do desenho que eu vou fazer. Esse desenho não é uma cópia exata, então eu não me preocupei em medidas, eu fui fazendo meio no olho, mas eu fiz um esbocinho bem clarinho, mais ou menos onde eu ia colocar as coisas e mais ou menos a proporção delas, e aí eu fui ajeitando daí. Com o esboço definido, eu dou uma apagadinha nos traços, porque a aquarela, a beleza da aquarela é a transparência dela. Então é importante que você, mesmo com todas as cores que você jogar, ela ainda fique um pouco transparente. Então, se você deixar as linhas marcadas, acaba aparecendo no resultado final. E aí eu umedeço o papel com um pincel só com água, para preparar ele para receber a aquarela. A aquarela é uma tinta muito versátil. Se você molhar o papel e começar a jogar um monte de cores, ele vai misturando e fica um efeito muito legal. Então eu jogo primeiro umas cores básicas. Toda vez que eu vou fazer a aquarela, eu coloco primeiro umas cores de base que eu vou trabalhar em cima depois. Isso dá uma riqueza interessante. Também você, quando for usar aquarela, você precisa ter um papelzinho, um lencinho ou um papel higiênico para você limpar o pincel, tirar o excesso de água do pincel. E se você por acaso colocar o pincel com excesso de água no papel, você vai com o papelzinho, encosta bem de levinho só para chupar assim, o excesso de água. Porque se você também colocar, você acaba tirando um pouco da tinta que você já colocou ali. Então, aí eu vou adicionando um pouco mais de detalhes e, como eu falei, eu acabo escurecendo um pouco demais a pele dela. Então eu uso o papel, molho o pincel com água, passo na pele dela e molho o papel para tirar um pouco da saturação da cor, que ficou um pouco saturada demais do que eu queria. O bom da aquarela é que você pode colocar infinitas camadas, assim, não tem limite de camadas. Claro que se você não tiver um papel adequado, você só tem um limite de camada que você consegue, porque o papel não foi feito para isso, então ele não aguenta. Mas um papel próprio, você pode colocar camada em cima de camada e fica tudo bem. Então eu sigo aplicando as cores bases. E nos time-lapses eu não consigo explicar muito detalhadamente como numa aula, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Eu uso a aquarela da Pentel, que vem em bisnaga, e eu acho ela muito bacana. E no começo eu deixo tudo mais ou menos sem forma e depois eu venho dando forma com o lápis ou com caneta. Você pode fazer com caneta também. Eu gosto de fazer as coisas com lápis. Mas você pode fazer com aquelas canetas de ponta porosa, meio nanquim, e deixar com uma carinha mais de mangá, que é bem legal também. Então, eu sigo jogando as cores base, já vai ganhando um formatinho. Eu gosto muito de usar a cor azul ou a vermelha na sombra. Não exatamente azul vermelho, aquele azul mais escuro, que seria um azul Prussian, né? Prussian Blue, azul prussiano, não sei como fala. E um vermelho mais para um marrom avermelhado assim, ou um vermelho mais escuro, porque eu acho que isso valoriza muito o desenho. Se você reparar bem, as cores, na sombra existem cores. E isso eu aprendi num curso de aquarela e eu achei muito interessante. Então é legal observar as cores que existem nas sombras. Mesmo quando eu vou fazer um rosto, eu muito dificilmente uso marrom, ou preto, ou cinza só nas cores. Eu uso muito roxo, eu uso vermelho, Você pode sim usar o marrom e o cinza para tirar um pouco da saturação, porque a sombra, por mais que tenha cores, elas não são muito saturadas. Então, às vezes é interessante você começar a observar
essas coisas. Então, por exemplo, a sombra do Totoro, que tem um tom meio azulado, eu acho que dá um efeito muito interessante. Inclusive as sombras das árvores atrás, que tem um efeito azulado também. A sombra do chão tem umas sombras escuras, mas eu fiz uma sombra também azul ali embaixo, que fica bem interessante. Então é interessante de observar essas coisas assim. Aquarela é muito gostoso de trabalhar. Quem nunca trabalhou, eu super recomendo. É difícil pegar o jeito no começo, ainda tem coisas que a gente sempre pode aprender, mas é muito gostoso e você consegue uma variedade de cores muito, muito interessante. Aí com lápis eu começo a dar uma definição melhor para as plantinhas. Eu já tracei a menina, o Totoro e o poste do ônibus. Então eu venho agora com o lápis e vou dando uma definida melhor, e às vezes eu jogo uma sombrinha em algum lugar. Eu gosto de misturar às vezes as coisas assim, e eu acho que o lápis ele complementa bem a aquarela. Às vezes eu quero dar mais uma saturada em algum lugar, e eu gosto muito da textura dos lápis de cor, né? Eu tô usando um lápis de cor escolar mesmo, da Faber-Castell, e pra dar uma saturada nesse azul, porque eu queria ele um pouco mais intenso. E eu traço as coisas com o lápis também, porque eu gosto do efeito de traçar com as cores mais ou menos do desenho, né? Só um pouco mais escura para dar um contraste. Aí eu venho com branco para dar uma clareadinha na barriga dele, porque eu achei que precisava de um pouco mais de uma sombra menos intensa ali. E eu achei que deu um efeito legal no final das contas. Então é tudo uma questão de ter paciência. Aquarela, quando você está trabalhando, você tem que esperar secar. Se você for jogar, depende do que você quer fazer. Se você quer, por exemplo, misturar as cores e que elas se misturem entre si, você vai tacando tudo ali molhado mesmo junto. Mas se você quer sobrepor uma cor a outra, por exemplo, se eu tivesse jogado essa sombra azul no Totoro e eu tivesse acabado de jogar o cinza, ele não ia sobrepor o cinza, porque tá o azul, mas embaixo do azul dá pra ver o cinza ainda. Mas se eu tivesse feito isso, ia misturar tudo e não ia ficar com essa transparência que eu queria. Assim como no chão, que tem várias cores misturadas, mas eu jogo uma camada, espero secar, jogo a outra, como nas árvores, que eu fui escurecendo conforme a necessidade. Agora eu tô dando uns efeitinhos de madeira com lápis. Então você tem que ter a paciência de esperar secar. Tem papel que seca super rápido, tem uns papéis que demoram um pouco mais. E até para traçar com lápis você tem que esperar secar, senão você vai acabar manchando a aquarela com a mão e tudo. Aí, por exemplo, eu fiz a folhinha da cabeça dele, e depois que ela seca, fui fazer outra coisa, e quando ela seca eu volto com um azulzinho. Eu acho que eu já fiz isso, na verdade. Então, agora eu venho com a caneta gel branca para fazer os pingos de chuva. E tento dar uns detalhezinhos de pingos na lateral da placa. E no guarda-chuva, como se estivesse pingando mesmo. E eu gostei desse efeito. Eu achei que ficou bem legal. Eu adoro essa cena. Minha filha já viu o Totoro 500 vezes. Eu adoro o Totoro também. Eu que mostrei pra ela e agora ela assiste todos os dias. Então eu mostrei esse desenho pra ela e ela ficou encantadíssima. Ela não queria largar o desenho depois. Então eu acho que eu cumpri minha missão, porque ela gostou. Aí eu tiro a fita crepe que eu uso. Às vezes a fita crepe pode rasgar o papel, então tem que tomar cuidado. Às vezes você pode molhar ela na lateral. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.